Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. Essa noite eu quero falar sobre aparências, que muitas vezes nos enganam. E esse texto ele é muito próprio nesse aspecto, porque ele nos traz um momento durante o ministério do Senhor Jesus, quando ele é expulso e rejeitado da cidade de Nazaré. Ele determina aos discípulos que façam a missão de proclamar o Evangelho e milagres começam a acontecer. E é nesse contexto que nós vamos ao texto dessa noite. O rei Herodes soube disso, ou seja, os milagres que estavam acontecendo, pois o nome de Jesus se tornara conhecido. E algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Mas outros afirmavam: é Elias. E outros ainda diziam: é um profeta como os antigos. Mas Herodes, ouvindo isto, dizia: é João que ressuscitou, aquele a quem mandei decapitar, porque o próprio Herodes havia mandado prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado. Pois João lhe dizia: não é permitido viver com a mulher de teu irmão. Por isso Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Ao ouvi-lo, Herodes ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando, porém, um dia oportuno, o dia do seu aniversário, em que Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes da sua corte, aos seus oficiais militares, às autoridades da Galileia, a filha da própria Herodias apresentou-se dançando, agradou Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu o darei a ti. E acrescentou, jurando: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: o que pedirei? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa à presença do rei, pediu: quero que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei entristeceu-se muito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Então o rei enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. O soldado foi, decapitou no cárcere e trouxe a cabeça num prato. Então, dando-a à jovem, esta entregou à sua mãe.
Vamos, nessa noite, pensar sobre essa questão das aparências. Uma das marcas do homem dessa presente geração é viver de aparências. E as aparências, por via das vezes, enganam. Esse texto nos mostra a história de um homem, um monarca, um homem que sentava no trono, mas ele precisava resolver o maior problema da sua vida, a ausência de Deus. Aparentemente, no trono, Herodes tinha poder, tinha autoridade, mas Herodes era um prisioneiro. João Batista, aparentemente no cárcere, era um fracassado, um miserável, mas no cárcere João estava livre. Herodes tinha companhia de muitas pessoas, muitos amigos, porque se há uma evidência que nós percebemos, é que quando a pessoa está numa posição de destaque, geralmente aparecem os amigos da oportunidade, que aparentemente são amigos, mas na realidade, amigos não são. Herodes era um homem festejado, mas Herodes era um homem solitário. João Batista, só no cárcere, era, do ponto de vista da aparência, alguém que estava completamente isolado, completamente só. Entretanto, João Batista estava na melhor companhia, porque ele estava na companhia de Jesus. Aparências, muitas vezes, não retratam a realidade. Por exemplo, nós percebemos na vida de pessoas que estão no uso do poder, quantas vezes elas se iludem com as aparências que o poder traz, mas que na realidade são pessoas extremamente frágeis. Todos nós acompanhamos o caso de pessoas que se tornam evidentes quando assumem uma posição de mando, de destaque. As pessoas festejam, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem dizer que tem relação com essa pessoa, mas quando a situação começa a virar, aquilo que aparentemente era uma situação de poder, se torna uma situação de extrema vulnerabilidade. Herodes estava no momento em que ele precisava tomar uma decisão da sua vida. Ele era governador da Judéia, ele tinha autoridade sobre aquele povo, mas quando Herodes estava sozinho, quando ele pensava sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida, quando Herodes considerava o que ele estava fazendo com ele mesmo, ele não possuía paz. E vamos ver isso durante o sermão dessa noite. A primeira realidade que tirava a paz de Herodes é porque Herodes não tinha compromisso com Deus. Há muitas pessoas que vivem nessa vida, e talvez você seja uma delas, sem se importar com o fato claro como cristal exposto na Bíblia, que cada ser humano que vem a este mundo, que foi criado por Deus, só há de encontrar realização e paz na alma
a partir do momento que estabeleceram um compromisso significativo com Deus. Um dos homens mais sábios que este mundo conheceu, segundo a Bíblia, foi Salomão. E Salomão, quando escreve sobre a realidade da vida, lá no capítulo 12 de Eclesiastes, ele chega ao verso 7, dizendo o seguinte, que chega um momento na vida, quando esse corpo nosso vai ao pó, conforme o era, e o espírito volta para Deus, que o deu. Ou seja, não existe um homem, e quando eu falo homem, mulher, criança, jovem, homem de um modo geral. Não existe um homem que possa caminhar nessa vida sem ter um compromisso com Deus e encontrar paz na alma, paz no coração. Pode haver momentos que aparentemente sejam momentos festivos, de euforia, mas eles são passageiros. Por exemplo, o texto que está diante de nós diz que, chegada uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma grande ceia, um grande banquete a pessoas importantes. Ou seja, naquele momento era um momento de alegria, de euforia. E no palácio, Herodes preparou um grande banquete para comemorar mais um ano na sua existência. Muita gente que comemora, mas longe de Deus. Muita gente que festeja, mas não lembra-se de Deus. A festa parecia que encobria tudo. Aparentemente, devia ser um sucesso aquela festa. Primeiro, porque Herodes era um governador. Segundo, porque Herodes tinha muitos recursos à sua disposição. Terceiro, porque Herodes aparentemente conhecia muita gente. Eu posso imaginar, dando asas à imaginação, quantas pessoas que viveram naquela circunstância histórica daquele tempo, que desejaram estar naquela festa do rei Herodes. Já imaginou ser convidado para a festa de Herodes? Aquela festa, na verdade, não era festa. Porque não há festa onde Deus não está. Uma segunda evidência de que as aparências enganam, é que Herodes, aparentemente um homem de sucesso, ele tinha uma consciência pesada, culpada. Por que Herodes tinha a sua consciência culpada? Porque Herodes era sempre confrontado com a realidade da palavra de Deus, que mostra para o homem o que é certo e o que é errado. E além de ser confrontado, Herodes ouvia de João, o pregador, de João, aquele que foi preparado por Deus para ser um porta-voz do Evangelho, o Evangelho da libertação. João dizia para Herodes o seguinte: Herodes, não é certo, Herodes, não é lícito você possuir a mulher de teu irmão. Ou seja, Herodes era um homem que vivia em adultério. Herodes seria um perfeito cidadão do século 21, onde tudo é normal, não há problema. Aliás, isso é uma mensagem que o mundo tenta nos passar, tenta nos impor, melhor dizendo, é de que não há nenhum problema. Aliás, as pessoas de sucesso são pessoas que têm, na verdade, vários relacionamentos afetivos. Aparentemente, são pessoas de sucesso. Hoje, como eu creio que alguns aqui estavam vendo o jogo final da Copa do Mundo, eu estava observando ali a história de um daqueles homens que estava comentando, que há alguns anos atrás, quando ele estava em grande evidência, era um jogador famoso, ele resolveu casar-se com uma jovem, também famosa, e ele
planejou o seu casamento na cidade de Paris, na França, e naquela ocasião ele gastou cerca de 3 milhões na festa. Eu nem sei quanto dinheiro é isso. Mas disse não, é fato, né? Ele tatuou o nome da jovem no seu braço. O casamento que gastou 3 milhões durou 3 meses. E depois ele teve que fazer um trabalho lá com o cirurgião para tentar tirar aquele nome, porque outros nomes entraram. Aparentemente, parece uma pessoa de sucesso. Mas, no fundo, uma pessoa que não consegue ser satisfeita do ponto de vista afetivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe o certo, existe o errado. E a mensagem que deixava a consciência de Herodes culpada é de que ele estava agindo errado. Diante do projeto de Deus para a vida humana, Herodes estava errado. João nos afirma no texto sagrado que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, diz a Bíblia, vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aparentemente, Herodes era um homem bem-sucedido. As pessoas devem olhar para Herodes, deviam olhar para Herodes naquela época e dizer, esse homem tem tudo quanto tem. No dia do seu aniversário, ele dá uma grande festa, junto com a mulher do irmão dele, Herodias, mulher de Filipe. E o texto diz que então, lá, depois de um tempo de festa, né? Na verdade, a festa sem Jesus não é festa. Por que não é festa? Eu tenho dito isso algumas vezes aqui. Porque as pessoas que vão fazer festa, se não têm uma experiência com Deus, e você que está me ouvindo, não se ofenda, você vai ver que isso é realidade. Primeira coisa que a pessoa pensa na festa, sabe o que é? Tem que ter bebida. Festa sem bebida não é festa. Festa de crente é uma festa maravilhosa, não tem bebida, não é verdade? Pelo menos não deve ter, né? Porque crente não costuma desfrutar de bebida alcoólica. É porque nós temos algo melhor do que o álcool. Temos Jesus, né? Temos o Espírito Santo. Na verdade, festa de crente não tem bebida. Agora, comida, você pode saber que tem que ter muita, né? Porque crente, ele não costuma beber bebida alcoólica, mas eu fico, às vezes, impressionado, satisfeito só de ir nas festas e ver as pessoas comendo. E eu louvo a Deus por esse carinho, né, que os irmãos têm como pastor. Há irmãos que chegam na festa e dizem assim, vou sentar na mesa do pastor. Eu não sei por quê. Porque, né, as pessoas querem sempre servir à mesa do pastor. Eu sei que o pastor come muito, mas tem exceção. Eu acho que eu sou uma dessas exceções, né? Como razoável, não tanto assim. Então, naquele dia, Herodes deu uma festa do seu aniversário, muita gente, muita comida, muita bebida. E a Bíblia diz que, em determinado momento, a filha da amante de Herodes, uma jovem, ela começa a dançar diante de Herodes e de todos que ali estavam. Talvez você não entenda muito isso. O que significa isso? A dança, naquele contexto, significava que uma jovem que dançasse diante de um homem estava se oferecendo a ele. E Herodes começou a se impressionar com aquela moça. Devia ser uma moça bonita. E Herodes, então, faz uma proposta. Diz o seguinte, olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Até metade do meu reino.
para talvez demonstrar que ele era um homem, né? Sua masculinidade, para demonstrar o seu poder de conquista. Ele oferece o que ele não podia de fato oferecer. Ele já está envolvido em um pecado e quer se envolver em outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama o quê? Um outro abismo. Herodes tinha um problema, a sua consciência estava culpada. Ele sabia que ele estava errado. Mas então ele faz essa proposta. Herodes jamais imaginava o que a moça ia pedir. Sabe por quê? Porque Herodes ouvia João, o outro texto diz que Herodes ouvia João atentamente, ele admirava-se de João. E eu tenho certeza que você que está aqui essa noite, ou você que está ligado a nós virtualmente no culto, se você está aqui, é porque você se impressiona com esse evangelho, a mensagem cheia da compaixão de Deus. Esse evangelho santo que tem o poder de tirar o homem das trevas e transportá-lo para a maravilhosa luz do reino de Deus. Esse evangelho que muda vidas, esse evangelho do Jesus de Nazaré. Esse evangelho que levanta o homem da perdição. Esse evangelho que, como Pedro e João disseram, não tem prata, não tem ouro, mas em nome de Jesus, faz com que o homem se levante e ande. Herodes admirava o evangelho, a pregação de João. E Herodes o mantinha no cárcere, diz o texto, em segurança. Mas admirar não resolve. Tanta gente que admira o evangelho. Tanta gente que acompanha o evangelho. Tanta gente que gosta do evangelho, mas nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. O evangelho é Jesus, meu amigo. Você admira o evangelho? Você admira a mensagem da pregação do reino de Deus? Que bom que você faz isso. Mas você precisa tomar uma decisão. Jesus falou o seguinte: se alguém não nascer de novo, ou seja, se alguém não abrir o coração, não se entregar para mim, não verá o reino de Deus. Herodes estava fora de si. Aliás, o pecado deixou o homem fora de si. O pecado ilude as pessoas. E geralmente as pessoas pecam porque imaginam que no pecado está a satisfação do seu desejo. No pecado está a solução do seu sonho. Mas não é verdade. O pecado leva à destruição cada vez maior. E quando aquela jovem diz: olha, eu quero a cabeça de João Batista. Sabe o que diz o texto? Que Herodes ficou triste. Agora é a hora da decisão. E ele teve medo de tomar a decisão. Ele ficou triste. E há pessoas que assim procedem diante de Jesus, elas ficam tristes, têm medo de tomar uma decisão. Pessoas que estão perto do reino, mas sem salvação. Pessoas que ouvem a mensagem, que até concordam com a mensagem, mas não tomam a decisão. Por que Herodes não tomou a decisão? Porque ele havia feito um juramento e porque ele não queria desagradar as pessoas que estavam com ele à mesa. Mas ele não se importou de desagradar a Deus. Há pessoas que assim são. Elas ouvem a mensagem, elas sabem que é verdade, elas sabem que Jesus é quem ele disse que é, mas elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Estão preocupadas com a atitude que tem que tomar, a decisão certa, e deixam de tomar a decisão. Porque estão preocupadas com as aparências. O que é que os outros vão pensar se eu mudar? O que é que os outros vão pensar se eu tomar a decisão de me entregar a Jesus? Eu que tenho uma filosofia de vida, eu que tenho uma convicção religiosa,
Eu que tenho amigos que acham que o evangelho não é real, o que é que os outros vão pensar de mim? Eu que estou vivendo uma vida, como era o caso de Herodes, tão escravo do pecado, que eu penso que não há mais saída, não há mais solução, não há mais libertação para mim, o que é que os outros vão pensar? Meu amigo, cuidado com as aparências. Herodes se entristeceu. Herodes admirava João Batista, mas Herodes não tomou a decisão certa. Herodes deixou de crer em Jesus. Isso faz toda a diferença na vida. Quando esse tempo nosso findar e a nossa vida chegar ao fim, há muitas coisas pelas quais você luta. Quando eu digo você, é que a maioria dos homens lutam, que não vai fazer nenhuma diferença. Quando chegar o tempo da eternidade. Muita gente que viveu de aparência. Muita gente que teve prestígio, poder, fama. Muita gente que buscou nos prazeres o que o prazer não pôde lhes dar. Vai perceber que de fato perdeu a maior coisa da vida. A vida que Jesus dá. Eu tenho aqui um texto que não tem o nome do autor, senão diria, mas ele considera essas coisas e eu vou terminar meu sermão com esse texto. E esse texto faz uma perspectiva para frente, bem para frente. Por exemplo, estávamos conversando, semana viajando, eu, minha esposa e minha cunhada. Estamos já no Espírito Santo, já caminhando para 18 anos. É pouco tempo. Mas quanta coisa mudou em 18 anos, praticamente. Mas a Bíblia fala que a vida é assim mesmo. E esse texto, ele trabalha com a perspectiva um pouco mais para frente. Eu diria bem mais para frente. Onde não vai ter ninguém dos que estão aqui nessa noite me ouvindo, vai estar aqui. Daqui a 100 anos. Eu acho que não tem ninguém aqui que vai ficar daqui a 100 anos, né? Eu espero que ninguém fique, porque se ficar daqui a 100 anos, você vai... Eu sei que eu não vou ficar. Diz assim, daqui a 100 anos, que diferença fará? Se você morou num palacete ou numa casa alugada, se usou roupa sob medida, de marca, ou compradas em liquidação, se passou as férias na Europa ou no quintal de sua casa, se comeu peru, filé mignon ou comeu feijão com farinha, se dormiu em colchão de espuma ou numa rústica esteira, se possuiu seu automóvel de alto luxo ou andava de ônibus, se teve empregados às suas ordens ou recebia ordens de um patrão, se andou sobre tapetes macios ou num áspero chão de cimento, se pertenceu à alta classe social ou era um simples cidadão, se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia num aperto tremendo. Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma diferença absolutamente. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos. Se você é hoje uma pessoa salva por Jesus, ou uma pessoa perdida por não crer em Jesus. Pois este fato
vai determinar daqui a 100 anos se você estará no céu ou no inferno. Isso fará toda a diferença. E termina o texto com uma citação bíblica: de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não viva de aparência. Creia em Jesus, o seu Salvador.